Boa noite a todos, obrigada pela presença de vocês. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda, boa noite. A Luiz Lima, da Rádio Assunção, aqui ao vivo. O que está acontecendo com o Fortaleza que essas oscilações mais para baixo do que pelo menos para cima? Bueno, boa noite. Jogamos ruim, nos superaron, tivemos enfrente un time que hizo las cosas melhor que la gente, tanto no primeiro como no segundo tempo. Acho que mais diferença no segundo tempo que no primeiro, ¿sí? Domingo con Fluminense fizemos una boa partida, consideré que bueno, que o time estaba con una evolución boa. Hoy no demostramos estar a la altura de un adversario que nos superó. No sé si es un momento, mas eu estou aquí para analizar o partido de hoy. O partido de hoy es la realidad que aconteció, ¿sí? Nos ganaron en todo, nos ganaron físicamente, nos ganaron en los detalles de agresividad en duelos, y a partir de ahí empezaron a construir al adversario una victoria que es merecida. Professor, boa noite. Lucas Uchoa do portal Minuto C18. Professor, devido à alta média de idade do time que entrou em campo hoje, e a maioria desses atletas atuaram no sábado, isso foi um fator determinante para não reagir à intensidade do Racing? Bueno, nos superaron en intensidades, puede ser un motivo, ¿me entiendes? No sé si la edad, además, que hayamos jugado hace 3 días puede ser un motivo. Más consideré, porque si yo trocaba todo, iban a decir, bueno, profesor, encontró un chimi o día sábado con Fluminense y ahora muda todo, ¿me entiendes? Entonces es fútbol. Tomé la decisión de mantener todos los jugadores, salvo uno por la lesión de Chinga, mas eu consideré eso. Bueno, vamos a dar continuidad a un chimi que respondió bien con Fluminense, Copa Libertadores, más no dio cierto. Nos superaron, bueno, como dije, un adversario que nos superó, hay que reconocer eso. Vojvoda, boa noite. Daniel Bezerra, do Resenha do Leão. Vojvoda, hoje a sintonia do time, treinador, torcida, time, praticamente não existiu. E qual a sua ideia da permanência de Davi Luiz para a saída do Tite e do Paul Fernandes, os 90 minutos, né? Que o Paul Fernandes praticamente não acertou quase nada e praticamente foi também vaiado pela torcida, e o Davi Luiz, no meu ver, teve participação ali no primeiro gol, né? Acabou errando o tempo da bola. E a bola acabou sobrando para o jogador do Racing que marcou o gol, né? No, acho que no hay que focalizar la derrota de hoy en 2 jugadores. ¿Sí? Ochimi no respondió como teníamos pensado. Aquí el responsable es Vojvoda, junto con elenco, con todos los jugadores. Yo no quiero responsabilidad a 2 jugadores. Bueno, como vos se dice, ¿me entiendes? ¿La idea de qué? ¿Para próximo juego? ¿Quién? ¿David Luiz o Paul? Bueno, pues si en la primera parte hicimos una mudanza, podría haber hecho otra mudanza con respecto a Paul, me dice vos. Bueno, porque yo consideré que darle 10 o 15 minutos más, o a ver cómo evoluía en ese segundo tiempo. Después aconteció que hice mudanzas ofensivas, puse a Calebi, Daverson. Bueno, quería ficar con un medio, ¿me entiendes? Solamente con Pochettino y Calebi, ¿me entiendes? Si tiraba a Paul Fernández en ese sentido. Tiré a Mariño. Bueno, son decisiones, estoy para tomar decisiones. Erro, a veces erro, ¿me entiendes? Más... erra quien está sentado aqui, porque tenho o trabalho de tomar decisões. Vojvoda, boa noite. O time não jogou bem, como você bem frisou, foi muito abaixo do que foi esperado. Você repetiu a escalação, só não teve o Dingo, mas pelo que o futebol apresentado contra o Fluminense merecia repetir a escalação que você fez. Agora, vale ressaltar um jogador, goleiro João Ricardo. Esse, para mim, foi indiscutivelmente o melhor da partida, mesmo tomando os 3 gols.
Bueno, no quiero focalizar nuevamente en un jugador. Hicimos una partida que no está a la altura de lo que esperábamos. Eu consideré o repetir o Chimi, ¿sí? Como habrán considerado la mayoría de vosotros también. Ahora, cuando se perdió, vamos a encontrar o culpable. El culpable es Voivoda junto con jugadores. No hay excusas. O Racing nos superó, sabíamos que era un Chimi agresivo, un Chimi que tenía 2 días más de descanso que la gente y que iba a impor una fuerza física, más eso no es excusa tampoco, estábamos jugando en nuestro campo, conocemos o clima, conocemos o Castelao, si erramos fue todos, desde inicio a fin. Boa noite, Voivoda. Anderson Azevedo, do Futebolês. É mais uma curiosidade. Eu vi que já no primeiro tempo você não estava gostando muito do que estava acontecendo. Eu queria saber qual foi a tua conversa do vestiário para voltar para o segundo tempo e o gol que o time tomou logo no início do segundo tempo. Eu sei que você estava querendo mais atenção, que os jogadores ficassem mais ligados, isso não aconteceu. E aí depois você teve que abrir o time para cima e acabou saindo os 3-0. O que foi que você conversou no vestiário que o time não conseguiu assimilar? Corregir o pases cortos por o medio, nos presionaron 3 o 4 veces, principalmente a Martínez y a Paul Fernández, perdimos 2 o 3 bolas ahí, perdimos bolas paradas, ellos consiguieron un gol, no conseguíamos crear volumen de jogo, acho que tivemos 1 o 2 finalizaciones, mas no conseguíamos crear volumen de jogo. Esa fue la conversa durante entretempo. Más segundo tiempo, iban 3 minutos, habíamos recibido otro gol más. Eso es que Ochimi no estaba ligado como que tiene que estar en una partida tan importante como una Copa Libertadores. Boa noite, Voivoda. Jean Dantas, do portal Sou Fortaleza. Voivoda, qual foi a estratégia adotada para o jogo de hoje? Você antecipava algum aspecto específico do jogo do Racing ou chegou a ser surpreendido pelo adversário? No, o adversario venía jugando como jugó hoy. La estrategia era más que pensar en el adversario, que analizamos, que mostramos, más era sustentar lo que habíamos feito bien o día con Fluminense. Hoy no estuvimos bien, tanto en la fase defensiva principalmente. ¿Sí? Nos apresamos, no funcionó y adversario presionó muy bien a la gente y no conseguimos superar esa pressão agressiva de adversário. Voivoda, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Você falou sobre erros. Onde é que você acha que errou? Em ter escalado a mesma equipe em relação a esse curto espaço de tempo para não dar descanso? Ou nas substituições? Porque a gente observou que alguns torcedores começaram a ir embora quando você colocou optou por colocar Moisés, Caleb e Pochettino, quando muitos queriam, por exemplo, a saída do Paul Fernandes. Onde é que você acha que foi o principal erro? Foi só seu ou da equipe também em relação à atuação? Não, foi meu o erro. Se o torcedor queria que eu tire a Paul Fernandes, eu consideré no tirar a un volante más, porque iba a ficar con Caleb y Pochettino, con una partida con 2-0, que, entonces yo preferí conservar esos 3 volantes. Sí, si fue el error, fue ese. Sí. Voivoda, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Na estreia da Libertadores de 2022, o Fortaleza também foi derrotado aqui na Arena Castelão na ocasião para o Colo-Colo. Quando se tem uma derrota assim em casa, claro que tem o peso da estreia e a equipe precisa dar a volta por cima, sobretudo nos jogos fora de casa. O que te faz acreditar que o time vai conseguir dar a volta por cima na Libertadores, pensando que perdeu 3 pontos agora em casa, mas vai precisar recuperar esses pontos fora de casa? Acredito porque soy una persona positiva, ¿me entiendes? Soy una persona que a mañana o sol vas a ir nuevamente, a mañana voy a tener que acordar y poner toda mi energía para trabajarlo junto con mis jugadores. Si pierdo un partido y digo, ya no está, ya o tiramos Copa Libertadores, ya no respondemos más, no soy ese tipo de persona. Es verdad que este año estamos sufriendo con respecto a los resultados, mas este es mi trabajo, ¿sí? Esta es mi pasado, entonces voy a continuar procurando las soluciones. Voivoda, Regis Melo, da Rádio Pitaguari.
Voivoda, se tem uma marca sua e da sua comissão, uma característica que eu particularmente gosto muito, é que vocês estudam muito o adversário para então escalar, né, o seu time baseado no adversário. E pelo que você falou, se é que eu entendi bem, você disse que escalou uma equipe muito parecida, né, com a equipe de sábado, também por receio do que poderiam falar, né, porque o Voivoda encontrou um time bom, que jogou bem, conseguiu o resultado, mas modificou contra o Racing. Eu acho que isso é justamente o que diferencia você e sua comissão, né, de outros treinadores. Essas mudanças, porque se adaptam a adversários diferentes. O Fluminense é muito diferente do Racing. A minha pergunta também é no seguinte sentido. Você, na sua análise do Racing, percebeu que era um time, isso na análise anterior, né, ao jogo, que era um time de força, de imposição física, e cogitou colocar, por exemplo, o Zé Wellison no lugar do Martínez, por exemplo, que não é um jogador tão físico. O Zé Wellison é mais forte que o Martínez, por exemplo. Você ponderou questões assim, porque me impressionou um pouquinho isso que você falou, né? Se é que eu entendi corretamente, que você pensou no que iam falar por causa do resultado. Porque a sua característica e da sua comissão é justamente essa, né? De analizar o time de acordo com o adversário e não se portar muito com o externo. No me interesa lo que vos falan, ¿me entiende? Como aconteció, eu quería también, ¿sí? Sustentar o time que había rendido bien y había funcionado bien con Fluminense. Y yo consideraba que esos 3 volanchis contra 2 volanchis de Racing, porque Sosa muchas veces se convertía en un zaguero y muchas veces en un volanchi, estos tres volantes que con boa dinámica, tener un 3 versus 2 ahí en ese medio campo. Entonces, son jugadores de boa dinámica, tanto Saya como Martínez, como Paul Fernández, tuvieron una boa partida anterior, ¿me entiendes? Más hoy, todo Chimi, no solamente ellos, no encontramos esa fluidez de juego que yo imaginaba en la estrategia, ¿sí? Y no es por miedo, bueno, van a decir que el profesor muda todo, si ha sido así, va a continuar aconteciendo que yo puedo mudar hasta encontrar una regularidad. Entonces, este año es verdad de que no encontramos esa regularidad. Bueno, y para encontrar esa regularidad en cuanto a funcionamiento, tenemos que encontrar o darle secuencia de partido a determinados jugadores, al 60, 70 o 80% de los jugadores. Dimos continuidad y no dio cierto, ¿me entiendes? Entonces, eso no es porque dice, bueno, Voivoda no muda por miedo al torcedor, porque es todo lo contrario, siempre mudo, y como mudo mucho es Voivoda profesor Pardal, ¿me entiendes? Entonces, como mudo mucho, o día que no mudo, acontece eso también, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil conformar siempre a toda la gente, ¿sí?